Vocês já se pegaram pensando, isso no Brasil seria impensável, ou os americanos são frios demais, ou os portugueses são frios demais? É natural, gente, quando a gente faz esse processo migratório, a gente começar a comparar. A comparar o jeito de falar, o jeito de cumprimentar, o jeito de educar os filhos, até a maneira mesmo de se relacionar com as pessoas e com o tempo. Mas o que acontece quando essas comparações, elas viram um filtro? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre o etnocentrismo, uma tendência quase automática de medir o outro pela nossa cultura, até porque a nossa cultura é a nossa referência. Oi, eu sou Carol Zambelli, psicóloga. Esse é o Entre Fronteiras, um espaço para a gente conversar sobre saúde mental, imigração e espiritualidade. O etnocentrismo é quando a gente olha para o mundo a partir da nossa própria cultura. É como se ela fosse o centro, um modelo do que é certo, bonito e normal. É uma coisa, gente, inconsciente, que desde pequeno a gente aprende o que é adequado, educado, estranho, certo, dentro do nosso contexto cultural. E quando a gente muda de país, esse filtro vai junto com a gente. E é aí que começam os choques culturais. Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum a gente encontrar uma pessoa na rua e abraçar, beijar, é uma coisa acolhedora, né? Nosso cumprimento, nossa maneira de cumprimentar. Lá fora, dependendo do país onde você tá, isso pode ser considerado como algo invasivo. E isso não significa que a pessoa está sendo fria com você, ou que não gosta de você, que a gente acaba fazendo, né? Essa interpretação, nossa, a pessoa acha que não vai muito com a minha cara, ou que ela não gosta de mim, sabe? Será que... Aí começam os pensamentos, né? Será que eu fiz alguma coisa para essa pessoa e ela não gostou? Ou ela realmente, né, é preconceituosa, ou não gosta de mim? Às vezes, gente, é só um jeito daquela cultura. É a maneira que aquela cultura, né, se desenvolve, se movimenta, digamos assim. Então, é a maneira que aquela pessoa cumprimenta o outro, a maneira dela de se relacionar de acordo com a cultura dela. Em outro vídeo a gente conversou sobre comparações entre imigrantes, mas eu quis trazer esse tema porque é algo que também acontece, que são as comparações entre culturas. A comparação, gente, é uma maneira que o cérebro, né, utiliza, uma estratégia que ele utiliza para tentar se adaptar. Então a gente precisa de referências. E para ele se sentir seguro, ele utiliza aquilo que a gente já conhece. Então é natural, gente, é quase o automático, né? Quando a gente muda, a gente começa a fazer essas comparações com as culturas. Mas quando essas comparações elas viram um julgamento, né, de minha cultura é melhor, eles são errados em agir desse jeito, isso acaba se transformando num obstáculo de uma integração emocional e cultural. E quando, gente, isso acontece, esse julgamento acontece, ou você rejeita a sua própria cultura, você acha que aquela cultura ali, daquele país que você tá, é melhor do que a sua, então você acaba rejeitando a sua própria cultura, ou quando você acha que, não, nós somos os melhores, né? A nossa cultura é melhor, eles são errados, você acaba rejeitando a cultura daquele lugar. Por isso que acontece essa dificuldade de adaptação quando você transforma a comparação em julgamento. O etnocentrismo, ele acaba alimentando preconceitos sutis, né? E acaba vendo o outro como inferior, atrasado, menor, estranho. E isso, gente, não acontece só entre países, entre culturas, né, de países diferentes. Isso acontece também entre regiões, religiões, classes sociais e até mesmo em gerações diferentes dentro da própria família. E um exemplo muito clássico, né, pelo menos para mim, né, algo que marca muito, porque eu sou capixaba, eu moro no Espírito Santo. E eu converso, né, com pessoas de outros estados, eu ia falar de outros países, de outros estados, e é muito natural, muito normal eles trazerem esse choque cultural com a nossa maneira de
se relacionar. Eles falam que capixaba, né, é estranho, é egoísta, não gosta muito de se relacionar com os outros, se vê alguém conhecido na rua, se esconde para não, né, para não ter que cumprimentar, não gosta de receber visita em casa. Então, assim, a gente tem essas comparações até mesmo dentro do país. E um outro exemplo que me veio na cabeça, esses dias eu conversei com uma pessoa que ela é do Uruguai. E ela fala assim que uma coisa que ela estranhou muito aqui no Brasil é que ela fala não com muita naturalidade. E aqui a gente não fala muito não. Então assim, vai ter um churrasco, tal dia e tal, você vai? A pessoa fala, aí a gente fala assim, não, eu vou ver e tal, e te falo. Ela fala, gente, é tão fácil pra mim falar, não vai dar pra eu ir, porque eu tenho outro compromisso, eu tenho uma outra coisa pra fazer, então assim, eu não quero ir mesmo. Então assim, pra mim é muito natural isso, né? Eu falar, não vou. E isso acaba assustando um pouco as pessoas, ela falando, né, aqui nós brasileiros, isso acaba assustando um pouco vocês, mas é muito natural na minha cultura. Então, isso acontece muito, essas comparações, gente, é algo muito natural. O que não pode acontecer é essas comparações, elas serem constantes, porque isso pode fazer com que você, imigrante, se sinta isolado, rejeitado ou em constante conflito, porque isso acaba também gerando um conflito de devo ficar ou devo ir embora, né? E porque acaba afetando muito a sua adaptação. Você acaba rejeitando, lembra com o que a gente falou? Você acaba rejeitando e se sentindo rejeitado também. Porque quando a gente fala sobre essa questão de adaptação, é porque você está tentando viver em um outro país, numa outra cultura, tendo uma referência totalmente diferente desse novo país que você está inserido. E quando essas comparações elas são constantes, isso pode gerar, né, como eu falei, a dificuldade de adaptação e também ansiedade, frustração e crise de identidade. Quando a pessoa começa a desenvolver um olhar mais etnorrelativo, ou seja, de curiosidade e abertura para compreender, né, aquela cultura, né, o que está por trás daquela cultura, o processo migratório ele se torna mais leve e também mais enriquecedor. A ideia não é você abandonar a sua cultura de origem, mas reconhecer que existem várias outras formas de viver que fazem sentido dentro daquele contexto. A comparação ela pode se transformar em curiosidade. Então, por que eles fazem isso? O que eu posso aprender com essa cultura? Essa mudança de postura abre espaço para uma forma de viver mais integrada. Até porque, gente, você pode aprender com a cultura do outro. Isso não significa que a sua cultura é errada. Existem coisas que você pode, né, integrar na sua maneira de viver. E é por isso que é tão enriquecedor você ter essa experiência de viver em um outro país, porque realmente a sua mente abre, porque você tem contato com uma outra forma de viver. Então você pode também integrar isso à sua maneira de viver. E aí, gente, vai uma dica prática. Quando você se pegar julgando o comportamento daquela cultura, para e pensa, será que isso é errado ou isso é diferente daquilo que eu aprendi? Esse simples questionamento vai fazer com que você veja essa experiência de uma outra forma. Porque além de você abrir, né, a sua cabeça e integrar, né, essa nova maneira de viver também a sua, você acaba também se tornando muito mais empático. A comparação, ela é natural, mas o julgamento é uma escolha. Viver entre mundos, entre culturas diferentes, é o convite para a gente expandir a nossa consciência, perceber que o mundo é feito de verdades coexistentes. E quando a gente aprende a honrar a nossa cultura sem desvalorizar a cultura do outro, a nossa identidade se transforma em uma identidade mais ampla, mais livre e mais humana. E se esse tema ressoou com você,
Curta, se inscreva no canal, compartilhe também com outras pessoas que vivem fora e se sentem divididos. E me conta aqui abaixo nos comentários qual foi o maior choque cultural que você percebeu nesse novo país que você está inserido. Eu te espero no próximo episódio do Entre Fronteiras.